Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência nesse capítulo que fala da formação dos climas da Terra. Nós já trabalhamos alguns fatores climáticos e dando sequência nesses fatores climáticos, nesse momento então vamos falar da maritimidade e continentalidade. Nome difícil, né? Maritimidade e continentalidade. Na verdade a gente pode entender que isso aqui está relacionado à proximidade a uma região litorânea ou a distância de uma região litorânea. Então, o quanto próximo você está do mar e o quanto distante você está do mar. A gente chama isso de maritimidade e continentalidade. Então, observe o seguinte, quando a gente fala de proximidade e distância em relação ao mar, isso vai interferir no quê? O que interfere o fato de eu estar próximo do mar ou distante do mar? Então, a proximidade e distância em relação ao mar interfere na umidade. Interfere também na temperatura. Quando você vai para a praia, você percebe um clima diferente por conta dessa proximidade em relação ao mar. Muda a umidade, muda a temperatura. Tem a questão da brisa também, que a gente vai comentar já na sequência. Então nós temos aqui o seguinte, a água, é importante que você anote isso, tá? A água ela possui elevado calor específico. Professor, o que é elevado calor específico? É a quantidade, a água ela tem ali uma dificuldade em variar a sua temperatura. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui na minha mão esquerda 100 gramas de ferro e eu tenho aqui na minha mão direita 100 gramas de água. E eu vou colocar no fogo 100 gramas de ferro, 100 gramas de água. Quem aquece primeiro? O ferro, porque o ferro tem baixo calor específico. Já a água, ela demora para variar a sua temperatura. E pelo fato dela demorar para variar a sua temperatura, a gente diz que ela tem elevado calor específico. Ou seja, demora para variar a sua temperatura, isso faz como consequência, ela precisa de muito calor para aumentar a sua temperatura do que os solos. O que eu quero dizer? Se eu tenho aqui uma região litorânea e eu tenho aqui uma região continental, você tem aqui a seguinte situação. A água, ela demora para variar a temperatura. Então, ao longo do dia, o que aquece primeiro, o solo ou a água? O solo aquece muito mais rápido. A água demora para variar a sua temperatura, porque tem elevado calor específico. Agora, e quando você não tem mais essa incidência solar? Quando começa a escurecer, quando vem a noite, o que vai acontecer? O solo aqueceu rapidamente, mas nesse momento ele perde essa temperatura também rapidamente. Ele perde esse aquecimento rapidamente. E a água ela mantém esse calor, ela mantém aquecida por mais tempo em relação ao solo. E essa diferença de temperatura entre a região aqui marítima e a região continental, isso interfere. Aqui é um fator importante, é um fator climático. Se você não entendeu ainda a definição de calor específico, olha esse exemplo aqui. A definição bem detalhada em relação ao calor específico é, o que é o calor específico? Imagina que eu tenho aqui 1 grama de água, aqui eu tenho 1 grama de água. Calor específico é a quantidade que eu preciso variar em 1 grau, a temperatura da água, é quando eu forneço 1 caloria. Então, quando você fornece 1 caloria em 1 grama de água, você tem a variável de 1 grau. Então, 1 grama, 1 caloria, variou a sua temperatura em 1 grau. Então, a água demora para variar a sua temperatura, a gente chama isso de elevado calor específico. Olha esse exemplo que interessante. Você já ouviu falar que tem sauna seca e sauna úmida? Qual é a mais interessante? Será que tem alguma sauna que tem perigo de vida? Que é mais arriscado se você ficar por um longo período? No final dessa explicação você vai poder responder. Então veja, aqui você tem um ambiente que tem baixa umidade e venta bastante, muito vento. Se você for, por exemplo, lá para a região da Paraíba, lá na Paraíba você tem temperaturas altas, praticamente, né? Boa parte do ano, temperaturas bem altas. Só que você sabia que às vezes a temperatura está muito alta, mas a sensação térmica é diferente?
do que de repente você ter 35 graus na Paraíba e 35 graus em Curitiba? É a mesma coisa? Não, por quê? Porque Curitiba é mais úmido. Na Paraíba é menos úmido. Em Curitiba, venta pouco. Na Paraíba, venta... Paraíba, por exemplo, João Pessoa, né? Para poder comparar cidades, então. Paraíba, vamos pensar em João Pessoa. Então, lá em João Pessoa, você tem a situação que venta bastante. Em Curitiba, venta pouco. Em contrapartida, em Curitiba, temos uma elevada umidade. Então, os 35 graus aqui, comparado Curitiba e João Pessoa, em Curitiba, dificulta a evaporação do suor, a pele não resfria facilmente. Então, a sensação térmica de 35 graus em Curitiba é muito pior do que a sensação térmica de 35 graus na Paraíba, que parece que está de boa. Por quê? Porque lá venta bastante, a umidade é baixa, isso facilita a evaporação do suor, a pele resfria com maior facilidade. E aí os 35 graus lá de João Pessoa, bem mais de boa, bem mais tranquilo, em relação aos 35 graus de Curitiba. Imaginando que não deve ser também tão comum fazer 35 graus lá em Curitiba, na região sul do país. Então você tem aqui, Curitiba uma elevada umidade, venta pouco, por conta disso dificulta a evaporação do suor, a pele não resfria facilmente. Então, conclusão, o que é melhor, uma sauna seca ou uma sauna úmida? A sauna úmida, ela é mais perigosa. Uma pessoa não pode ficar um período muito grande numa sauna úmida. Sauna úmida, qual é a situação? Dificulta a evaporação do suor, a pele não resfria com facilidade. Já a sauna seca tem uma menor umidade, a pele resfria com maior facilidade. Beleza? Então aqui relacionando o que nós chamamos de calor latente de vaporização. A água também tem um elevado calor latente, então tem elevado calor específico, elevado calor latente de vaporização. Quando a gente fala de fatores climáticos, então, relacionando maritimidade e continentalidade, nós temos a seguinte situação. Regiões litorâneas, você tem aumento da umidade e você tem ali menor amplitude térmica. Então, aumenta a umidade com uma menor amplitude térmica. Essa amplitude quer dizer a variação da temperatura. E aí, oceanos se aquecem e se resfriam lentamente. Então, demora para aquecer. Mas uma vez que aqueceu, ele demora para resfriar. E quando você vai analisar a areia ela resfria rapidamente. Ela aquece rapidamente. Ela também resfria rapidamente. Nessa situação, você tem uma maior pressão nessa região continental. Se eu tenho uma maior pressão na região continental, a brisa vai soprar do continente para o oceano. Então isso a gente chama de brisa, né? Devido a essa diferença de pressão. A areia resfria rapidamente. Consequentemente, na região continental, você tem uma maior pressão. Na região ali associado, né, à região marítima, litorânea, você vai ter ali uma menor pressão. E aí a brisa então sopra do continente para o oceano. O quinto fator climático, vamos falar da circulação atmosférica. O que é circulação atmosférica? Aqui você tem uma imagem, uma representação esquemática, mostrando a influência da latitude na temperatura do ar e na pressão atmosférica. Observe a linha do Equador em relação ao eixo da Terra, aqui que está inclinado, né? Então você tem aqui a linha do Equador. Quanto mais distante, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, maior a pressão atmosférica. Quanto mais eu me aproximo do Equador, maior a temperatura. Então nós temos uma relação aqui em relação a essa circulação atmosférica. Então, quando eu falo de circulação atmosférica, estou analisando diferenças de temperatura e pressão entre as latitudes. Conforme eu me afasto da linha do Equador, maior pressão atmosférica, menor temperatura. Quanto mais eu me aproximo da linha do Equador, menor pressão atmosférica, maior temperatura. Essas diferenças de temperatura e pressão entre as latitudes fazem com que? Fazem com que as correntes de ar saiam das regiões de alta pressão, onde o ar é mais denso, para regiões de baixa pressão, onde o ar é menos denso. Então ele sempre vai ter a questão, né, de seguir dos trópicos para a linha do Equador. Então nessa imagem, você vai observar
que ele vai sair dos trópicos e vai para a linha do Equador. Então você tem aqui as setas azuis mostram para a gente uma corrente fria. As setas em vermelho mostram as correntes de ar quente. Com relação à possibilidade de formação de um ciclone, por exemplo. Por que forma ciclones? Quando você tem o encontro de uma corrente de ar quente com uma corrente de ar fria, isso possibilita que você tenha ali diferente pressão. E isso possibilita, então, o surgimento eventual de ciclones. A circulação atmosférica, então, vamos relacionar aqui a região equatorial, que recebe muita luz solar e umidade. Isso favorece o clima para florestas e rios. Então, regiões equatoriais recebem muita luz, tem muita umidade. Isso é importante para florestas e rios. Então, as grandes florestas, como a nossa floresta amazônica, por exemplo, você vai ter ali, né, essas regiões que são regiões equatoriais. Favorece o clima para florestas e rios. Regiões próximas aos trópicos recebem correntes secas, né? Correntes de ar secas. Isso favorece a desertificação. Quando você analisa os desertos que nós encontramos aí em relação ao nosso planeta, você vai ver que eles têm praticamente a mesma faixa, a mesma latitude, por conta dessas correntes de ar secas que nós encontramos aí, né? De acordo com o movimento, com a circulação atmosférica. Então, veja a importância de você estudar esses fatores climáticos, de você entender um pouquinho mais quando, por exemplo, você for estudar lá os biomas, que a gente vai ver na sequência aqui, que estão relacionados a esses fatores climáticos, a gente pode então entender por que determinadas regiões você tem regiões desérticas, uma das relações com a circulação atmosférica. E nós temos a circulação oceânica. De acordo com a circulação oceânica, você tem aí, né, a possibilidade também de uma interferência. É uma das responsáveis por distribuir calor em torno da Terra. Por meio do que, professor? Por meio do deslocamento de massas de água. Então a circulação oceânica também é um fator climático importante. Convido você agora a um desafio. Vem comigo e vamos tentar resolver esse exercício. Gostaria que você lesse esse desafio, responda aí, pause esse vídeo para que você possa responder. Então, a pergunta aqui é a seguinte: como ocorre a influência da continentalidade e da maritimidade no clima? Pause esse vídeo, responda e daqui a pouco eu volto para trazer a resposta para vocês. Muito bem. A resposta: como ocorre a influência da continentalidade e da maritimidade no clima? Vamos ver se você acertou? Tem relação com a umidade e a temperatura. Então a tua resposta tem que falar de umidade, tem que falar de temperatura. Quando a gente relaciona aqui maritimidade e continentalidade, quanto mais próximo de regiões litorâneas nós estamos, o que acontece? Diminui a amplitude térmica. Se diminui a amplitude térmica, você tem também que aumenta a umidade. Então essa é a relação que você deve ter respondido aí. Quanto mais próximo de regiões litorâneas, diminui a amplitude térmica e aumenta a umidade. Mais um. Como ocorre a influência da circulação atmosférica no clima? Pause esse vídeo e responda. Muito bem. Como ocorre a influência da circulação atmosférica no clima? A resposta: ela tem relação com as temperaturas. Por meio das diferenças de pressão, latitude e temperatura, as correntes de ar percorrem o nosso planeta. Espero que você tenha acertado esse exercício. Até a nossa próxima aula. Tudo de bom para vocês. Tchau!